Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Rielson Fragoso e vamos para mais um vídeo, para mais uma prova em preparação para o concurso da EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Curso que vai ocorrer aí em 2023, final de 2023, né? Preparação através de resolução de provas anteriores, né? Uma das melhores formas de se preparar. A parte de raciocínio lógico e matemática é comum a todos os cargos. Então, para qualquer cargo que você vai fazer nesse concurso, esse vídeo pode vir a ser útil para você. E se for, e mesmo se não seja, é um problema seu, deixa o like, tá? Sua obrigação. Inscreva-se e compartilhe com os seus amigos concurseiros. A sugestão de sempre, se você não resolveu a prova ainda, está cometendo um pecado. Vá resolver. Depois volta aqui e confira a resolução e vamos estudar juntos, tá? Se você não resolveu a prova, só está em vídeo, pega um pedaço de papel, risca com a caneta na parede, alguma coisa, mas tenta pelo menos refletir sobre a questão antes de acompanhar a resolução, tá? Tenta pelo menos esboçar como você abordaria aquela questão mentalmente aí. Aí depois você solta o vídeo. Beleza? E desde já, obrigado pelo seu apoio. Tamo junto. Vamos para o vídeo. Vamos lá, questão 11. Uma lanchonete fez uma pesquisa com 42 clientes sobre a preferência entre dois lanches, sendo que cada cliente respondeu uma única vez. Beleza. O resultado foi o seguinte: 23 clientes preferem hambúrguer, 6 clientes preferem tanto hambúrguer quanto bauru e 9 clientes optaram por nenhum dos dois lanches. Desse modo, o total de clientes que preferem somente bauru é igual a... Primeira coisa mais importante é você saber o seguinte: se você não sabe isso, vai ficar difícil resolver a questão. Bauru não é peixe, tá? Se tu não é de São Paulo, eu também não sou, mas eu sei que Bauru não é peixe. Bauru é um sanduíche típico lá de São Paulo. Acho que tem alguma história também com o município de Bauru, algo assim. Mas Bauru não é peixe, tá? Resolvido esse problema, agora a gente pode resolver a questão. Então, questão clássica aqui, ó. O que ele deu? São dois tipos de conjuntos. A galera que gosta de hambúrguer e a galera que prefere Bauru. Conjunto universo, 42. É um total de 42 clientes que foram pesquisados. Ele deu interseção? Primeira coisa que nesse tipo de questão de conjunto a gente procura, interseção. Tem interseção? Tem. Aqui, ó, 6 clientes preferem tanto hambúrguer quanto Bauru. Ou seja, 6 clientes gostam de hambúrguer e Bauru. 6 clientes pertencem tanto ao grupo de preferência de hambúrguer quanto do conjunto de Bauru, que gosta de Bauru. Então, se deu interseção, fica mais fácil desenhando. Quando não dá interseção, desenhar pode não ser a melhor opção. E aí a melhor opção é você relacionar lá naquela fórmula do número de elementos da união, que nem a gente viu no vídeo anterior. Como deu interseção aqui, vamos desenhar. Deve estar pequeno isso, né? Vou fazer maior. Pronto. Então a gente tem aqui, ó, nosso conjunto universo, que tem 42. A galera aqui do meio é 6. E conjunto do hambúrguer e conjunto do Bauru. Beleza. E ele disse também que 9 clientes optaram por nenhum dos dois. Então tem 9 pessoas aqui, ó, que não gosta de nenhum. E 9 feio. 9 tá uma dificuldade. Beleza.
Caligrafia à parte. Quem falou arte rupestre aí, pode pegar essas coisas e ir embora, tá? Brincadeira, vai não. O que ele quer? Ele quer a galera que prefere somente Bauru. Ora, então vamos ver aqui o seguinte. Ele quer essa... O que ele quer? Ele quer essa galera aqui, ó. Desse pedaço aqui. Beleza? Beleza. E aqui tem quantos? Que preferem somente hambúrguer. Aqui já tem 6. 23 preferem hambúrguer. Se já tem 6 considerados, então 23 menos 6. Vai dar 17. Beleza. Então, somando 17 mais 6 mais x mais 9, isso tudo tem que dar o quê? Tem que dar o universo, tem que dar 42. Filosófico isso aqui, né? Tem aquele livro que diz que a resposta para tudo no universo é 42. O Guia dos Mochileiros das Galáxias, né? Algo assim. Enfim. Então vamos para nossa equaçãozinha. Faltou o 9 aqui, né? Adicionar o 9. Aqui, ó, agora é só fazer conta. Se é só fazer conta, acabou o problema. Tá? E cuidado com esse erro que eu cometi aqui. Eu já ia esquecendo de somar o 9 também. Tá? Se você esquece, já era. Aí soma errado e se tem o errado nas respostas, é um abraço. Então, muita atenção aí. 17 mais 6, 23. Mais 9, 32. 32 mais x igual a 42. Tirando 32 dos dois lados, aqui vai sumir esse 32, né? E aqui vai ficar assim, ó. 42 menos 32. X é igual a 10. Quem é x? X é justamente o número de clientes que preferem somente Bauru, gabarito letra C. Questão 12. O salário de Marcos é R$ 840. Desse valor, ele gastou 1/4 com vestimenta, 2/5 do salário com aluguel e 3/10 do salário com mercado. Nessas condições, o valor que ainda lhe restou do salário foi... Bom, existem vários jeitos de abordar a solução dessa questão. Mas vamos pensar um jeito aqui, ó, em porcentagem, tá? Do seguinte. Eu vou transformar essas frações em porcentagem. Isso vai me dizer a porcentagem de cada gasto em relação ao salário dele. O que eu quero dizer? Perceba que 1/4, para eu transformar isso em porcentagem, eu devo transformar essa fração em uma fração de denominador 100, porque é justamente isso que significa porcentagem, certo? Uma fração de denominador 100. Então, ó, eu sei que do 4 para eu chegar em 100, eu tenho que multiplicar por 25. Se eu dividir 100 por 4 vai dar 25. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 25, certo? E aí, eu vou obter o seguinte, 25%. Então, agora onde tiver 1/4 na minha conta, eu posso substituir por 25%. Aplico o mesmo raciocínio para 2/5. 100 dividido por 5 dá 20. Ó, artístico. Matemática é arte, dá 20. Então, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 20. E tenho que multiplicar por uma fração, 20 sobre 20, que é igual a 1. E dessa maneira, eu vou estar obtendo a fração equivalente a 2/5. Eu não vou estar cometendo nenhuma incoerência porque eu não estarei alterando o valor. Eu estarei obtendo uma fração equivalente, que vale o mesmo. Então, multiplico em cima e embaixo por 20. Isso aqui vai dar 20 vezes 2, 40. 5 vezes 20, 100. E por fim, 3/10. Esse é mais fácil, né? Eu tenho que chegar no denominador 100, eu tenho que multiplicar o 10 por 10. Então, eu tenho que multiplicar em cima também por 10. Então, 3/10 vai equivaler a 30%.
Agora eu vou te explicar o porquê que eu fiz isso. Pega a visão. Aqui, ó. Tem o salário dele, certo? Que é 840. Isso aqui corresponde a 100%. É o meu inteiro considerado. Então, olha, vamos analisar o quanto o gasto dele representa em porcento o salário dele, em porcentagem do salário dele. Então, eu gastei 25% do salário, certo? Um quarto com investimento. Depois gastei 2/5 do salário com aluguel. Mais 2/5 do salário. 2/5 é o quê? 40%. Mais 40%. Depois gastei 3/10 do salário com o mercado. Ou seja, 30% do salário com o mercado. Soma de frações de denominadores iguais. Repete o denominador, soma os numeradores. 40 com 30, 70. Mais 25, 95. Então, o gasto dele corresponde a 95% do salário. 95% do salário. Significa dizer que ele restou somente 5%. Então, a partir daqui, ó, eu posso estabelecer essa regra de 3 e descobrir o quanto restou a ele. X vai ser justamente o quanto restou para Marcos. Tá um zigue-zague, né? Agora eu vou trazer para cá. X é igual. Isso aqui são grandezas diretamente proporcionais, correto? Então eu multiplico cruzado. 100% equivale a 1. Então 1 vezes x é x. 840 vezes 5%. Posso cortar esse zero com esse. Isso aqui vai dar 5 vezes 4 dá 20. Olha, arte de novo aí, ó. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 8, 40. 42. Dividido por 10. Corta esse zero com esse. 42 sobre 1 é igual a 42. Então, isso daqui foi o que sobrou do salário de Marcos. Tá? Letra D dá 20. Olha que legal. No final do vídeo, eu vou abordar uma outra forma de se resolver essa mesma questão, caso você queira aumentar o seu repertório de pensamento matemático. Beleza? Questão 13. Joana gastou 60% de 50% de 80% do valor que possuía. Ai, caramba. O cara que tem porcentagem de fobia aí, ó, já entrou em choque. Portanto, a porcentagem que representa o que restou para Joana do valor que possuía é... Ixi, e agora? E agora o que, cara? E agora o que? Tu sabe que porcentagem é uma fração de denominador 100, cara. E tu sabe que isso aqui, ó, 60% de alguma coisa, em linguagem matemática, isso aqui está dizendo que é 60% vezes essa coisa. E depois aqui de novo, vezes isso de novo. Então é só uma multiplicação de fração aqui, cara. Para de bobeira. Olha só, 60% é 60 por 100. Tu sabe disso. De 50%. De 50%. De 80%. Joana gastou 60% de 50% de 80% do valor que possuía. Portanto, a porcentagem que representa o que restou para Joana é... Vamos ver quanto que ela gastou primeiro. Isso aqui representa o gasto dela. Tá? Vamos ver se ela gastou muito ou pouco. Parece que gastou muito, né? Não sei. Ó, vamos fazer uns cortes aqui para diminuir as contas. Vou cortar isso com isso. Isso com isso. Isso com isso.
Estamos bem até aqui? Estamos. Tá bom. Olhe a ordem que você quiser. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 6, 24. Quer dizer, 240, né? 240. Isso tudo, agora vamos multiplicar embaixo. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Ainda não está em porcentagem. Para estar em porcentagem, eu tenho que transformar isso numa fração de denominador 100. Beleza. O denominador é 1000. Eu quero que ele vire 100. Como é que eu faço isso? Tem que simplificar por 10. Correto? Então, vou simplificar por 10 em cima e embaixo. Cortei, cortei. Agora ficou em porcento, ó, 24%. Então, Joana gastou 24%. Ele não quer o que ela gastou. Ele quer o que restou. A porcentagem que representa que restou para a Joana. Ora, se ela gastou 24%, restou 76%. Gabarito letra A. Simples, né? Não se assuste com isso aqui. Se você sabe que porcentagem é uma fração de denominador 100, você sabe porcentagem. Para com esse medo bobo. Olha a bobeira. Questão 14. Questão de lógica proposicional. Tem que saber. Para essa prova EBC, pela banca IBFC, você tem que saber lógica proposicional. Você não precisa saber a fundo. Você precisa saber, pelo menos, montar uma tabela verdade das 4 principais relações lógicas. Certo? Conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Tu saber montar a tabela verdade disso aqui, tu mata qualquer questão. Vamos lá. Uma proposição tem valor lógico falso e outra proposição tem valor lógico verdade. Nessas condições, é correto afirmar que, de novo, mais uma questão, a gente já resolveu outras assim nos outros vídeos, e você tem que analisar as afirmações, se elas são verdadeiras ou falsas. E aí ver qual que ele quer. Ele quer a afirmação correta. Sempre, sempre destaca isso aqui, para não perder ponto de bobeira. Né? Vamos lá. Alternativa A, o que está afirmando? A conjunção entre as duas proposições é verdade. Ele deu duas proposições, uma é falsa e a outra é verdadeira. Para disso. Então ele fala que P e Q é verdade. Será? Se uma é falsa, e aí eu estabeleço uma conjunção com uma verdadeira. Isso aqui é falso ou verdade na conjunção? Na conjunção, isso aqui é falso. Não é verdade. Tá? Isso aqui não é verdade. A linha nem foi na alternativa. Enfim. Na conjunção, só é verdade quando as duas são verdadeiras. Em todos os outros casos, a conjunção será falsa. Letra B. A disjunção entre as duas proposições é verdade. Então tem aqui, ó, P ou Q. Opa. P ou Q. E aí eu afirmei que a disjunção entre elas, F ou V, e isso daqui é verdade. Isso está correto. Tá? É verdade. Lembra? Na disjunção, só vai ser falso quando? Quando as duas forem falsas. Quando eu tiver F ou F. Falso ou falso. Em todos os outros casos, a disjunção entre duas proposições será verdadeira. Tá? Basta que uma delas seja verdadeira para que a disjunção entre essas duas seja verdadeira. Então aqui está o nosso gabarito. Letra B. Mas vamos analisar o resto. C. O condicional entre as duas proposições é falso. Atenção. Aqui é uma peculiaridade.
O condicional, ele pode ser isso aqui, pode ser a proposição falsa implicando na verdadeira, ou a verdadeira implicando na falsa. Percebe? Ele não falou se é a primeira que é verdadeira, se é a primeira que é falsa. Entende? Ele só disse que uma é falsa e outra é verdadeira. Então, na condicional, analisando a condicional, poderia ter essas duas situações. Se for a primeira situação, isso aqui é uma verdade. Se for essa segunda situação, isso aqui é falso. Então ele fala, condicional entre essas duas proposições é falso. Depende. Se a primeira que for verdadeira e a segunda for falsa, né? Se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, beleza, está correto. Mas se o antecedente for falso e o consequente for verdadeiro, isso está errado. Porque isso dá verdade, isso não dá falso. Então, essa alternativa está errada por causa disso. Você não, é correto afirmar. Isso aqui não é correto afirmar. Não é correto de se afirmar isso daqui. Se você não sabe, tem uma variável ali. Você só pode ser correto afirmar o que é garantido. Aqui não está nada garantido. Letra D. O bicondicional entre as duas proposições é verdadeiro. Sabemos também que é errado. Quando eu tenho o bicondicional, e aqui não importa a ordem, tá? Entre duas proposições que possuem valores lógicos diferentes, isso vai dar falso. Tá? No bicondicional, os valores lógicos das proposições têm que ser iguais para que eles sejam verdadeiros. Eu poderia ter falso, falso, e condicional verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, e condicional verdadeiro. Agora, se for diferente, não importa quem é falso, quem é verdadeiro. Se for diferente, é falso, e condicional. Letra E. A negação da conjunção entre as duas proposições é falso. Errado também. Lá na letra A a gente tem a conjunção entre elas. A conjunção entre falso e verdadeiro dá o quê? Que parênteses feio. Entre falso e verdadeiro vai dar o quê? Isso aqui vai dar falso, correto? Isso aqui vai ser uma proposição falsa. Então, a negação disso daqui é verdadeiro. Concorda? Se eu chamasse isso aqui de R, despretensiosamente, só usei a letra mais bonita do alfabeto aqui aleatoriamente. A R, nessa condição aqui, é falso. A negação de R, portanto, será verdadeira. Ok? Então, a negação da conjunção entre essas duas proposições, que a gente viu pela letra A que é falso, a negação dela não é falsa. A negação dela é verdadeira. Por isso, a letra E também está errada. Ok? Questão 15, mais um linha aí de lógica proposicional. Vamos lá. A negação da frase: o Sol é uma estrela e a Lua não é um planeta. De acordo com a equivalência lógica, a frase é... Então, o que ele quer? Ele quer a alternativa que representa a negação da frase que ele enunciou. Diz que o Sol é uma estrela. Eu vou chamar essa proposição de P, para esgotar toda a criatividade que eu tenho. E a segunda proposição eu vou chamar de Q. E elas estão sendo conectadas por uma conjunção. Então, o enunciado falou isso aqui, P e Q. E aí ele quer agora a negação disso. A gente já viu que a negação disso daqui é como se eu aplicasse a distributiva lá da multiplicação, né? Tem um menos 1 aqui que vai trocar o sinal de tudo. Vai trocar o sinal das proposições e, inclusive, o sinal da relação entre elas. Então, ali, se é uma conjunção, vai passar a ser uma disjunção.
Então, a negação de P e Q vai ser não P ou não Q. Beleza? No vídeo anterior, sobre essa preparação para esse mesmo concurso, no final do vídeo eu explico um jeito de você, quando você não conseguir lembrar dessas fórmulas, né, decoradas, um jeito de você conseguir deduzir isso através da tabela verdade, tá? Não decorou a fórmula, mas sabe montar a tabela verdade? É simples. Monta a tabela verdade e vai submetendo a teste as alternativas. A negação de uma dada proposição, tem aqui o P, proposição P, beleza? Eu quero a negação de P. A negação de P vai ser uma proposição, jogo lá na tabela verdade. De tal modo que linha a linha, né, correspondente aqui linha a linha na minha tabela, os sinais lógicos, os valores lógicos serão trocados. Tá? Onde P, que é a minha proposição referência, que eu estou tentando achar a negação dela, onde P for verdadeira, a proposição que eu estou tentando comparar tem que ser falso. E onde P for falso, a proposição que eu estou comparando tem que ser verdadeira. E isso em todas as linhas. Se uma linha, essa correspondência, não bater, a correspondência de oposição, né, no caso, se não bater, essa proposição comparada não é a negação da que eu estou buscando, né, a proposição que eu escolhi como referência. Para ser negação, vai ter que bater essa correspondência de oposição em todas as linhas, linha a linha, tá? Então, dito isso, a gente quer qual proposição aqui? O Sol não é uma estrela ou a Lua é um planeta. Vamos ver se tem essa? O Sol não é uma estrela e não, eu não quero que tenha aí, eu quero uma que tenha ou. O Sol não é uma estrela ou a Lua não é essa que eu estou procurando. Isso aqui é não P ou Q, né? O Sol é uma estrela, também não é. Eu quero o Sol não é uma estrela. Letra E. O Sol não é uma estrela ou a Lua é um planeta. Beleza. Eu tenho aqui, ó, não P ou não Q. Que é justamente a negação de P e Q. Gabarito letra E. Tranquilo? Tem que saber montar a tabela verdade. Se você não decorar a regrinha, você monta a tabela verdade e joga as alternativas lá. E vai buscar a sua negação. Opa, não é sonegação que eu falei, não. Vai buscar a sua negação. A negação que você quer. Tá? Então, vamos agora para aprofundar um pouco das outras questões, né? Aqui, ó, vamos ganhar repertório na questão 12. Lá, eu estabeleci relações de porcentagem, certo? Para chegar ao total em porcentagem que o gasto que ele descreveu no enunciado representava do salário do Marcos. Beleza? A gente chegou a 95%. E aí disso, como a gente queria saber o resto, a gente fez uma regra de 3, né? 840 é 100%, o que restou foi 5%, né? E aí quanto corresponde isso em reais? Enfim, agora eu vou passar uma visão aqui de que você poderia ter feito um equacionamento sem ser por porcentagem, tá? De forma, você equacionava os gastos primeiro. Quanto é que deu o gasto? Bom, ele fala, ó, essas frações são frações em relação ao salário inteiro. Então, primeiro, ele gastou 1/4 do salário. 1/4 de 840. Depois, ele gastou mais 2/5 do salário. 2/5 de 840. Depois, ele gastou mais 3/10 do salário. 3/10 de 840. Aí daqui, tem dois caminhos também. Você pode fatorar. Pode fazer isso aqui, ó. Como tem um fator em comum nesses três termos, posso deixar ele em evidência.
E aí, ó, eu faço uma soma dessas frações. Aí eu vou ter que buscar denominador comum, né? E fazer essa operação aqui. Eu quero um caminho. Ou então você pode fazer a divisão aqui direto, termo a termo, tá? Ó, 840 dividido por 4 vai dar 2, 1, 0. 210, né? 4 vezes 210 vai dar 840. 840 dividido por 4 e depois você vai multiplicar isso por 1. Então é 210 mesmo. Aqui, 840 dividido por 5. Como é que eu sei que dá para dividir por 5? Porque termina em 0. Se o número termina em 0 ou em 5, ele é divisível por 5, tá? Então vamos lá. 8, 5 vezes 1, 5, né? 8 sobra 3. Então aqui é 1. Sobrou 3, esse é o 4, 34. Mais próximo vai ser 5 vezes 6, que vai dar 30. Sobra 4. Desce o 0, 40. 5 vezes 8 dá 40. E isso vai ser multiplicado por 2 depois, né? Aqui, mais fácil, né? Cortou, cortou. 3 vezes 84. 3 vezes 4, 12 vai 1. 3 vezes 8 dá 7, 24 mais 1, 25. Beleza. Continuando. Isso aqui vai dar 336. Correto? 210 mais 252. Somando tudo isso, essa brincadeira aí, vai dar 798. 798 representa o quanto Marcos gastou. Mas o que ele quer saber é o quanto ainda lhe resta. A partir daqui, é uma subtração. Concorda? Ou concorda? Pego o salário total dele, tiro o gasto e vou chegar a um resto de 42. Gabarito letra D. E aqui, galera, tem um outro, vamos dizer, macete que você pode aplicar na subtração aqui, tá? Agora falando da subtração para facilitar suas contas. Perceba, 840 menos 798. Não é tão simples de fazer, né? Quer dizer, essa aqui até você fazer de cabeça, né? Mas se você tem um pouco menos prática de subtração, olha o que você poderia pensar, olha o que você poderia fazer. Eu vou adicionar 2 em cada um dos termos. Se eu adicionar 2 nesse termo aqui, isso numa subtração, tá? Se eu adicionar 2 nesse cara aqui, e também adicionar 2 nesse cara aqui, eu transformo esses números, mas eu não altero a minha diferença. Entendeu? Vai continuar dando 42. Só que vai ser mais fácil calcular. O que eu quero dizer? Ao invés de eu fazer 840 menos 798, eu vou fazer 842 menos 800. Entendeu? Aqui, ó, ficou muito mais rápido. Porque é sempre mais fácil na subtração quando número a número, né, coluna a coluna, os números são maiores ou pelo menos iguais aos de baixo. Quando tem essa situação aqui, ó, é ruim. O número de cima é menor que o de baixo. Ela tem naquela de pegar emprestado aqui, eu teria que pegar de novo e tal. Eu aplico esse macete de somar, às vezes vai também compensar tirar. Certo? Se eu aplico esse macete de fazer a transformação do número, só que a transformação que eu fizer para um, eu tenho que fazer no outro também. E se eu não fizer no outro, aí eu vou alterar
a minha conta. Então, nesse caso aqui, ó, essa diferença é igual a essa. Então, o resultado nos dois casos vai ser 42, como você mesmo pode perceber aqui, ó. 842 menos 800. Vai ficar 42. Beleza? Então, é um macetinho que, em alguns casos, pode ser útil percebê-lo, né? E aqui, ó, se você quiser uma forma mais genérica de enxergar isso, olha só, vamos pegar aqui dois números diferentes. A menos B e a diferença entre eles dá C. Ok? Agora, eu vou adicionar a ambos o mesmo número. Vou fazer aqui, ó. Eu vou adicionar um número N no A. Dá uma diferença entre eles. E vou adicionar esse mesmo N no B também. E vou ver se isso aqui continua dando C. Spoiler, continua, né? Aqui, ó. Depois dessa seta bonita aqui. Eu vou perceber o seguinte. Como é que vai ficar essa brincadeira? A mais N. Eu vou tirar esse parênteses, ó. Aqui é um menos 1, multiplicando, ó. Chuveirinho. Menos B. Menos 1 vezes mais N vai ficar menos N. Igual a C. Continuo a minha arte. Mais N, menos N, ó, corta, né? O que eu vou obter? A menos B igual a C. Então, por isso, tomar o mesmo valor aos termos dessa subtração não altera o resultado dela, ou seja, não altera a diferença. E se eu fizesse o mesmo raciocínio, e agora eu convido você a fazer essa brincadeirinha aqui, generalizar esse pensamento, só que ao invés de somar, você fazer diminuindo, tirando N dos dois números, do A e do B. E aí você vai chegar à mesma coisa, A menos B igual a C. Tá? Então, muito obrigado por ficar até aqui. Espero que esse vídeo tenha acrescentado algo no repertório de pensamento matemático, tá? Que é o principal propósito. Tirar a matemática daquele automático, daquela receita de bolo e trazer para o verdadeiro propósito dela, que é ensinar a pensar. Pensar com mais calma e pensar melhor. Forma refinada de pensar. Então, matemática é isso. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.